Boa tarde! Tudo bom com vocês? Eu tô até de verde para combinar com o tema da live: esperança. Você tem esperança? Eu estive refletindo sobre isso, porque eu faço o tema da live muito de acordo com a minha vivência da semana, com os acontecimentos ao meu redor, com os pacientes em consultório. E coincidência ou não, o mundo está assim numa fase de transição, de dificuldades, de desafios existenciais, e é cada um controlando a sua mente, trabalhando o seu interior, trabalhando a sua inteligência emocional, o autoconhecimento, cada um querendo de verdade se curar para dar certo, senão as pessoas vão enlouquecer. Mas eu vi muitas pessoas lamentando, reclamando, inseguras, acovardadas. E aí eu refleti, não querendo mudar, achando que está tudo bom do jeito que está. E aí eu refleti porque eu também já tive essas fases na minha vida, mas hoje eu não permito. E como crescer, ter alegria em viver, como dominar essas emoções, esse padrão vibratório negativo que muitas vezes nos ataca, nos cutuca, acontecimentos, pessoas, percepções, desilusões, traições, percepção. Eu não posso mudar o outro nem impedir os desafios, os aprendizados. Posso transformar em degraus para o meu crescimento, mudar a minha percepção, ver o que aquela atitude, aquele acontecimento mexeu em mim e essa vibração eu mudar. É assim que funciona. Mas eu vou entrar na live. Para a gente entrar na live, devemos cheirar uma flor e soprar uma vela. Porque é fundamental para a sua cura saber respirar. Sair da agitação e controlar a calma, a segurança. E aí sim se conectar com o seu eu interior, alinhando com o seu eu superior e potencializando a sua esperança. Então, vamos lá. A esperança e a cura. A esperança é capaz de curar? Você anda desanimado também, como eu andei falando aí? Ter esperança, o que é? É acreditar que alguma coisa muito desejada vai acontecer. A esperança ela pode ser fundamentada, baseada em alguma utopia, algo que dificilmente será alcançado. Ninguém acredita, nem você. Mas você deve acreditar e trabalhar isso em você. Para isso nós vamos refletir. O sentimento de esperança, ele vem para apaziguar, porque ele traz uma sensação de que mesmo sem controle, nem tudo está perdido e que tudo vai dar certo. A esperança, ela não é algo que se nomeia, que se controla. Não. Você simplesmente acredita, independente do tempo, das condições, tempo que vai levar, das condições e desafios que você tem que enfrentar para acontecer, mas você tem esperança. Vamos deixar bem claro que não estou falando a esperança de que alguém vai fazer por você, de que algo vai cair do céu. Não. Esperança de que você vai mudar, de que você vai fazer a sua parte, de que vai dar certo. Você tem que trabalhar esse padrão aqui, ó. O Mestre Jesus já dizia: sua fé te curou. Alguém me tocou. Quem tocou tinha esperança de que simplesmente tocando na veste se curasse.
Quantas pessoas não acreditavam? Então, é a esperança e o fato de sair de casa, de acreditar, de trabalhar esse campo, essa vibração, marcar esses elétrons, essa energia, forma uma egrégora positiva. E aí você faz acontecer. Você tem que agir. Ficar só esperando não adianta, mas vamos lá. Todos nós nascemos com a capacidade de desenvolver a esperança. Não tem quem não possa desenvolver a esperança. Mas nós estamos relacionando a esperança com a cura. Então, nesse caso, existem pessoas doentes. Doença física, emocional, mental, espiritual. Pela medicina integrativa, se a saúde vai em todas essas dimensões, a doença também pode ser. Eu ter uma mente acelerada, uma mente melancólica, uma mente raivosa, vai atrair coisas para mim, consequências também. E vai aumentar ou diminuir a minha esperança. A esperança, ela é um atributo muito importante. Por quê? Porque ela substitui a revolta. Ela traz um pouco mais de aceitação. Sim, é diferente de resignação, mas você aceita e busca uma forma de fazer acontecer. É um sentimento que vai indicar, no caso de um doente, de um paciente, que mesmo diante do caos, é preciso fazer algo para deixar a condição mais leve, para fluir melhor, mais suportável. Aquela dor, aquela doença, aquela sensação emocional, aquele aperto, aquela tristeza, aquela vontade de ficar numa cama e não sair dela. Você tem que ter esperança de que algo vai acontecer. Você precisa fazer algo e algo vai acontecer, que isso vai diminuir, vai deixar a condição mais leve, mais suportável. É viver a dor confiando no amor. O amor a si, para desenvolver o amor ao próximo, para um dia chegar a esse amor a Deus, que nós humanos ainda não temos capacidade de entender. Sim. É uma emoção e ela não é assim parada, estática, muito pelo contrário, ela está em constante movimento, a esperança. É natural a gente ter dias mais esperançosos e outros menos esperançosos. Nutrir esse sentido de perspectiva de futuro funciona como uma mola propulsora que te impulsiona, que estimula a pessoa a ir em busca daquilo que ela acredita, que ela confia. Ela confia que algo bom vai surgir. A esperança impulsiona esse movimento, ela traz esse movimento. Ela nos capacita a fazer algo para sair da dor, seja essa dor física, mental, emocional, espiritual. Acredite ou não. E quem tem dor emocional, quem tem dor mental, sabe do que eu estou falando. Só quem não a tem. E quem não a tem? Você nunca ficou triste? Nunca sofreu uma perda, uma decepção, uma traição, uma desilusão que doeu aqui dentro? É essa dor, que é uma dor emocional, uma dor mental, tá? É dessa que nós falamos. Mesmo que a gente não tenha controle de quando e como as coisas vão acontecer, você acaba tendo como trabalhar a esperança. E a esperança te traz a convicção de que tudo passa, de que tudo muda o tempo todo. E aí isso gera uma sensação positiva, contribui para a nossa saúde física, mental, emocional. Os mecanismos cerebrais que estão por detrás dessa emoção, que a esperança gera uma emoção, são os mesmos relacionados ao bem-estar e ao prazer.
Então, os neurotransmissores que entram em ação são os mesmos. Quando nós fazemos algo para realizar os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos objetivos, quando nos movemos para atingir um propósito de vida, e isso nos traz uma esperança, mais esperança, essa informação chega ao sistema límbico, que é um sistema que tem em todos os mamíferos, não é só em nós humanos, tá? Sistema límbico. E aí, quando chega essa emoção no sistema límbico, o sistema límbico dispara mensagens para o sistema endócrino, para o sistema imunológico. Então, as nossas glândulas, os nossos hormônios, os nossos sistemas, a nossa fisiologia, nosso metabolismo entra em ação, formando uma teia de equilíbrio para esse corpo. Uma comunicação que dá a sensação de satisfação, de prazer, porque você tem esperança que tudo vai dar certo. Você move para isso. Todos nós nascemos com essa capacidade de desenvolver a esperança, porém, muitas vezes a nossa personalidade, os acontecimentos ao nosso redor, o ambiente, um ambiente pesado, as relações, essa relação com o mundo em que estamos inseridos, eles acabam bloqueando essa nossa capacidade. Sim. E aí eu tenho que fazer um esforço muito maior para algo que parece muito fácil para outros. Então, Silene, eu tenho dificuldade de ter essa esperança e de me mover. Eu tenho essa dificuldade. Eu não tenho sonhos. É mais difícil. Porque o seu ambiente, a sua personalidade, as suas relações, os acontecimentos da sua programação metabólica, da sua história de vida, é que estão bloqueando isso. Mas tem como trabalhar, tem como liberar através de técnicas quânticas ou reprogramar essa mente, mudar a percepção, ressignificar. Nós podemos aprender a ser mais esperançosos a dia. E o melhor caminho é buscar entrar em conexão consigo mesmo. Está dentro de você. Pode ser feito através de técnicas como o autoconhecimento, que é fundamental para o processo de autocura. Eu libero as cicatrizes ruins, saem as datas, eu entendo a minha programação metabólica. Eu me conheço os meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções. Aprendo a lidar com elas, sei o que desencadeou aquele comportamento, aquela proteção para sobreviver a qualquer custo do meu sistema biológico. E eu ressignifico, eu mudo a percepção, eu curo a minha criança ferida, faço as pazes e me liberto do passado. Concentro no meu presente para ter o futuro que não existe, mas que eu posso construir. Para isso, eu preciso me conhecer, buscar esse autoencontro consigo mesmo, para que tenha domínio das emoções. Nós podemos passar a sorrir mais, a sermos mais cordiais, deixando de culpar tudo e todos por tudo que nos acontece, por nossas insatisfações, porque minha mãe, porque meu pai, porque meu passado, porque meu irmão, porque meu marido, minha esposa, porque meu filho, meu patrão, porque o presidente, porque Deus fez isso comigo. Sair do papel de vítima, assumir que você não tem nada para fazer com relação ao outro, mas tem todas as possibilidades de fazer com relação a você. Não deixar a sua paz, o seu equilíbrio, a sua esperança na mão do outro. É você que controla isso. Existem estudos sobre esperança, tá? E os estudiosos desse assunto acreditam que a esperança é uma emoção. E ela é uma emoção construída a partir da fé. Em um sentido não necessariamente religioso. Contribui para a capacidade de resiliência. Não é que você contribui, não é resignação, é resiliência. Mas para eles o comportamento esperançoso não está ligado ao êxito. Mesmo diante de um fracasso,
É possível que se você mantenha a esperança acesa de que as coisas vão dar certo, que tudo vai, é questão de tempo, eu vou achar uma solução para isso. Nessa era da ansiedade que nós estamos, alguns pensadores consideram que vivemos atualmente numa sociedade guiada por um excesso de estímulo positivo, de forma que os indivíduos creem que o sucesso depende apenas do seu esforço individual. Depende de mim só. O que vai reverberar transtornos psiquiátricos. Sim, porque não depende só de você. E aí você vai se culpar, vai viver na ansiedade, no estresse, na depressão, na melancolia, no narcisismo, viver acelerado. Esse transtorno psiquiátrico, como por exemplo a ansiedade, é classificado às vezes de forma simplista, como assim, ansiedade é medo do amanhã. A esperança é uma barreira para esses distúrbios. Você não vai ter medo do amanhã, você vai ter esperança no amanhã. É muito diferente, viu como é mudar a percepção, ressignificar? Saber que tem um problema, que não deu certo agora, que tive uma dificuldade. E aí eu vou ter medo? Eu não vou transformar aquilo em aprendizado, em oportunidade de crescimento? E mudar essa percepção e trabalhar em mim a vibração de esperança de que amanhã vai dar certo? É diferente. Olha como a esperança é importante na nossa vida, na nossa saúde, na nossa cura. Esperança equilibrista é outra. O ser humano tem muita necessidade de controlar tudo, todos. O perfeccionista sofre mais com isso. Sim, talvez essa falsa sensação de que pode controlar tudo é aquilo que mais teme. Você não pode controlar, por exemplo, a morte. Então você tem uma falsa sensação de que controla tudo. E quando você fica doente, quando um ente querido, quando um pet vai, você não tem como controlar. Está fora do seu controle. Quando você percebe que algo fugiu do seu controle, cresce a sensação de ansiedade, de estresse, de melancolia. E essa sensação de ansiedade, ela é diretamente proporcional à necessidade de controlar. Saiu do controle, gera aqui, ó, dispara tudo. Mas, Silene, como manter a esperança em tempos difíceis, como agora, com a geopolítica, com enchente, todo o resto do Brasil pegando fogo, com a economia, com guerras no mundo, momentos políticos de desesperança? Como manter a esperança? Eu vou dar algumas dicas, como é de praxe na nossa live. Mude o foco. Sim, você não pode ficar com o foco na desesperança, porque isso vai te levar ao pessimismo, ao desânimo, à apatia. Então mude o seu foco, muda a percepção. Olha o que pode dar certo, muda isso. Acredite em você, acredite em si mesmo. Trabalhe a autoconfiança, é fundamental. Porque é de você que depende a sua vida deslanchar, prosperar, você se curar ou não. Você é o único responsável. Não adianta querer pôr culpa em alguém, não. Busque bom humor. Sim! Tente manter as emoções sob controle, mesmo quando não der certo, quando acontecer alguma contrariedade. Você tem que entender o outro e tenta manter seu bom humor. Libere sorrisos, tenha marcas faciais de expressão de sorrisos. É melhor para a nossa saúde. Faça um novo plano. Procure ter objetivos claros, bem definidos. Programe a sua vida. Ter um monte de coisa ao mesmo tempo, você não vai fazer nada. Comprar um monte de curso, se inscrever num monte de lugar, querer fazer... Não vai dar certo. Então tenha objetivos claros, metas. Por isso que você tem que parar para refletir consigo mesmo. Dê um passo de cada vez. Continue sempre realizando as suas atividades, buscando os seus sonhos. Mas é você que tem que fazer isso. Ninguém vai fazer por você. Ore. Reze. Conecte-se. Silene, você está falando em alguma religião?
Não necessariamente, pode ir. Você está falando de fazer uma Ave Maria, um Pai Nosso? Não necessariamente, pode ser a sua fé, a sua conexão. Conecte-se com essa força maior que vem do universo, com essa vibração, com essa luz, de maneira que você consiga se alinhar. É você que tem que se conectar, é você que tem que se religar. Deus não abandona ninguém, somos nós que nos desconectamos. E aí, quando você se alinha, muda aqui dentro, muda a percepção, abre a sua mente, o padrão vibratório e se enche de esperança, você consegue ter mais motivação. Então você tem que ter fé. A fé é uma fonte de motivação, de esperança. Seja compassivo consigo mesmo. Sim, identifique a fonte da sua desilusão. E lembre-se das suas forças. Quanta coisa que você já superou. Quantas pessoas te machucaram e você está aqui? Quantos te julgaram? Quantas coisas não deram certo? Quantas vezes você teve que recomeçar? Ah, não! Para andar foi assim, é que a gente não lembra. Caiu, levantou, engatinhou, bateu, arrastou o bumbum no chão, deu uns passos e perdeu equilíbrio, apoiou, até que andamos. Bicicleta também foi assim. Tudo na vida é um aprendizado, depende da forma que insistimos, persistimos, acreditamos. Pratique a gratidão. A gente tem que ter muita gratidão pelo que já tem. Para ser feliz, você tem que ter gratidão pelo que já tem. Para você cocriar uma vida positiva, você tem que sentir a gratidão. Porque se você não for grato por tudo que já tem, e não precisa ser coisas materiais, que podem ser também, mas tenho saúde, tenho condições de andar, tenho onde morar, tenho oportunidade de um novo dia, de fazer diferente, tenho como dormir, vou cuidar de mim. Tenha gratidão, mas não esqueça de exercitar a caridade, o serviço ao próximo, ver como você pode ajudar, que pode ser com o seu trabalho, pode não ser com o seu trabalho, pode ser com uma palavra, com um abraço, com ajuda material, com apoio. Tem que se colocar no lugar do outro, até mesmo quando você não julga, quando você não critica, não faz fofoca, não levanta calúnia, você já está ajudando. Desconecte-se. Permita você se desligar desse mundo de excessos, muita rede social, muito vídeo curto, muita agitação na mente, mas não é só rede social, não é só televisão, não é um monte de série e filme. Não. Desconecte-se dos problemas. Você vai assistir um noticiário ruim na hora de dormir. Ontem mesmo eu fui relaxar e fui ver uma série, que o tema da série é bom, mas para chegar no bom, acontecia muita coisa pesada. Eu falei, isso vai... Comecei a perceber que estava agitando a minha mente e ia atrapalhar meu sono. Então não, tem esse discernimento de ver, buscar, você tem que se desligar do caos. O mundo está um caos e você tem que se desligar em alguns momentos, não é o tempo todo, para se conectar com você. Silenciar a mente é bem difícil. Sozinho é fácil? Não. Muitas vezes você vai precisar buscar ajuda. Buscar ajuda de um amigo, de um parente, de um pastor, de um padre, de um guru. Buscar ajuda profissional. Existem técnicas e ferramentas que podem te ajudar no autoconhecimento, liberando essas coisas da sua vida, das suas células, mudando essa percepção. Lembra? Uma das dicas que eu dei é: faça um novo plano, acredite em você, mude o foco, saia da desesperança, do negativo, do pessimismo, mude isso. E às vezes é um padrão que você vem repetindo, porque você viu seu pai ter essa dificuldade, a sua mãe ter dificuldade, seus avós tiveram dificuldade, a vida nunca deu certo. E quanto mais você ficar nisso, mais a vida, você não mudou, e a vida está te dando um ensino, uma oportunidade para você mudar, ressignificar. Saia da desesperança, do negativismo, saia do papel de vítima e haja
sobre a sua mente. Haja sobre as suas atitudes, seus pensamentos, palavras, ações, suas emoções, os seus sentimentos. É você que é o único responsável pela sua esperança ou desesperança. Lembrando que a esperança é o caminho da cura, porque ela dá fé, ela impulsiona. Você manda pensamentos positivos para as suas células e você é capaz de reconstruir as suas células. Isso é epigenética. Agora, você manda pensamentos negativos para a sua célula, de desesperança, de que não vai dar certo, de que eu não melhoro. As suas células falam, ok, estamos doentes. E você não muda esse padrão. E elas vão falar, ok, vamos ficar cada vez mais doentes. Pense nisso. E se precisar de ajuda, eu posso te ajudar a mudar essa percepção, essa forma de pensar, emocionar e sentir. Troque a sua desesperança por esperança, que é o caminho da cura. Tchau, gente. Bom final de semana. Reflitam sobre o quanto vocês têm sido negativo, lamentado, perdido oportunidades de ressignificar. E se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Se você perdeu alguma parte da nossa live, daqui a pouquinho eu deixo aqui no Instagram da doutora Silene Paz ou no canal do YouTube. E até a semana que vem, cheia de esperança de que será uma semana maravilhosa para todos nós. Tchau!